Louvamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que são inscritos e que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Dira Oliveira, é de Capim Grosso, na Bahia. Ela está parabenizando o netinho Gael, completando mais um ano de vida. Claudete Correia Machado de Oliveira, é de São José dos Campos. Ela pede orações por uma causa na justiça há mais de 4 anos. Rosa Maria Henrique de Souza, ela pede que mandemos um alô para a classe de professores da Igreja Central de Cabrobó. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Neuza é de Vilhena, em Rondônia. Iraci Altino é de Santa Isabel, São Paulo, pede oração por ela. Ednilza Macedo é de Ribeira do Pombal, na Bahia, agradece por um milagre. Marilza Rocha, de Cuiabá, em Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, por todas as bênçãos que Tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos uma bênção especial para o Gael, que está completando mais um ano de vida. Também uma bênção especial para Claudete Correia Machado de Oliveira, que está com uma causa na justiça, que ela possa ter a solução. E também pedimos uma bênção especial para Iraci Altino, de Santa Isabel, lá em São Paulo. E ainda Ednilson Macedo, de Ribeira do Pombal, que agradece por um milagre que recebeu. E todos os demais pedidos e agradecimentos que cheguem à Tua presença e faça o melhor por nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre parábolas e também milagres que Jesus realizou ali à beira do lago, o mar da Galileia. E essa irmã que nós mandamos um alô aqui agora há pouco, a irmã Neuza, lá de Vilhena, em Rondônia, ela já foi várias vezes lá nessa região das terras bíblicas, em Israel, e estamos falando aqui do mar da Galileia. Ela mandou um vídeo, ela num barco com mais pessoas ali, com uma pessoa que era guia, e falando sobre o mar da Galileia. E que Deus abençoe a irmã Neuza e todos esses passeios que ela já fez ali na Terra Santa. E essa semana que ela voltou de lá, eles estiveram no Egito, lugar onde José e Maria foram com Jesus, quando o anjo disse que eles fugissem para o Egito, porque Herodes queria matar o menino Jesus. E outros locais que ela visitou e mandou vídeos. Que Deus abençoe. E todos vocês que tiverem oportunidade, façam também essa viagem à Terra Santa, às terras bíblicas. Vale a pena nós conhecermos lugares que estão registrados aqui na Palavra de Deus. E falando aqui em Mar da Galileia, nós encontramos então os discípulos, voltando da missão que Jesus deu a eles de irem de 2 em 2. E então, quando eles voltaram, eles contaram o que tinha feito, o que tinham ensinado. E aí Jesus convidou para que eles fossem para um lugar à parte, um lugar sozinho, para descansar. Eles sempre estavam atarefados, os discípulos e Jesus. Mas, quando eles foram para um lugar sozinhos, uma nova multidão se acercou a eles. E então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós, e muitos os reconheceram, os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, ele viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. E quando estava entardecendo, os discípulos foram até Jesus e disseram: "Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Jesus, porém, disse: "Providenciem vocês mesmos alimento para eles." "Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo?" responderam os discípulos. "Quantos pães vocês têm?" perguntou Jesus. "Vão verificar." E eles voltaram e informaram que haviam encontrado 5 pães e 2 peixinhos.
Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50, de 100. Jesus tomou os 5 pães, os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção e todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens, isso fora mulheres e crianças. E então, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida. Enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. E durante a noite os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Aqui nós encontramos Jesus, ele alimentando aquela multidão de 5.000 homens, diz aqui a Bíblia, isso sem falar em mulheres e crianças. Eram mais de 10.000 pessoas que estavam reunidas. E Jesus, então, quando os discípulos falaram que já era tarde para mandar as pessoas embora, eles estavam precisando comer, Jesus falou: "Dê de comer, dê comida para eles." E eles falaram: "Como? Nós não temos dinheiro." Precisaria de muito dinheiro e outras, já estão fechados os comércios e não vamos encontrar tanta comida para todo esse povo. E Jesus então pede para ver o que eles encontrariam de comida ali entre a multidão. Encontraram aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos e Jesus então pediu que todos se assentassem. Jesus orou, abençoou e chamou os discípulos para distribuir o alimento ao povo. E então, à medida que Jesus ia partindo os pães e mais peixes iam surgindo ali naquele cesto, e Jesus ia colocando no cesto dos discípulos e eles distribuindo para as pessoas que ali estavam. Eu creio nesse milagre de Jesus, e você também crê? Quantas vezes acontece conosco, já deve ter acontecido com vocês, de não ter praticamente nada para comer, e o pouquinho que tem, Deus abençoa quando nós oramos, quando nós abençoamos aquele alimento antes de comer, Deus abençoa para que todos comam e ficam satisfeitos, mesmo tendo pouca comida. É possível que alguns de vocês já tenham passado por isso, nós temos experiência nesse sentido. E Jesus então, ele mostra aqui mais uma vez o seu poder de alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Infelizmente, irmãos, tem alguns pregadores, esses pregadores mais progressistas, esses pregadores que não creem na palavra de Deus, pregam, mas não creem. Eles dizem, alguns pregadores dizem que Jesus não multiplicou pães e peixes. Eles dizem que os discípulos encontraram várias pessoas com comida e então se ajuntaram e foram repartindo uns com os outros e todos comeram, mesmo quem não tinha levado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Irmãos, nós temos que crer no que está escrito e não no que as pessoas falam. Jesus multiplicou os pães e os peixes, todos comeram e sobraram ainda 12 cestos cheios. Jesus pediu para que eles recolhessem e que não desperdiçassem nada, e assim foi feito. Irmãos, quando nós temos algo e sabemos que alguém não tem, vamos abençoar essa pessoa que não tem. Mesmo que seja pouco que nós tenhamos, como esse menino, 5 pães e 2 peixinhos. Era o seu lanche que sua mãe tinha preparado para ele. Ele deu aquele lanche para Jesus e Jesus abençoou e todos comeram. Se você tem algo aí na sua casa, não que esteja sobrando, e você sabe que o seu irmão, o seu vizinho,
está passando fome, reparta com ele. Deus vai abençoar. Vocês se lembram daquela mulher que fez aquele pão para Elias comer? Ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite, ia comer e depois esperar a morte, ela e o filho, porque havia uma seca muito grande. Elias falou, faça primeiro para mim. E ela creu. E não faltou, enquanto houve seca, durante 3 anos e meio, não faltou farinha, não faltou azeite. E não vai faltar também na sua casa, irmão. Creia no poder de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, como nós falamos aqui já essa semana, daquela mulher de fluxo de sangue que tocou no manto de Jesus e foi curada pela fé. Ela nem precisou falar nada com Jesus. E tantos outros milagres que foram realizados e que nós não temos fé suficiente, irmãos. É por isso que às vezes nós não somos abençoados. Abra sua mão para ajudar o necessitado e você vai ver como Deus vai te abençoar. Não vai faltar na sua casa a farinha na panela e o azeite na botija, não vai faltar, em nome de Jesus. Estenda a tua mão. E então Jesus fala com os discípulos, para irem até Betsaida, do outro lado novamente do lago. E Jesus ia despedir a multidão, depois ia para o monte orar. E quando foi de madrugada, Jesus sabia que eles estavam passando novamente por um momento difícil no mar, com fortes ondas e ventos, e eles remando, e Jesus então vai andando sobre as águas. E os discípulos, quando veem aquele vulto andando sobre as águas, pensam que é um fantasma. Eu já falei isso para vocês em séries anteriores, que os judeus adquiriram essa crença de fantasma dos gregos. Houve um período de 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta em Israel. 400 anos sem profeta. E tinha o que estava escrito, mas eles não estudavam, não liam. E aí a cultura grega influenciou os judeus e eles criam em fantasmas. E Jesus então disse, olha, não temas, sou eu. E outro evangelho diz que Pedro falou, se és tu, Senhor, mande que eu vá andando sobre as águas até te encontrar. Jesus falou, venha, e Pedro foi. Só que parece que ele desviou o olhar de Jesus e ficou olhando para a tempestade e começou a afundar. E Jesus salvou Pedro. E depois entrou no barco e o mar se acalmou, as ondas se acalmaram, os ventos. Irmãos, Jesus ele nunca nos deixa só. Ele sempre está perto de nós, não importa a situação que nós estamos vivendo, Ele está cuidando de nós. Assim como Ele subiu ao monte para orar naquele dia, aquela noite já, e sabia que os discípulos estavam passando por dificuldades no mar, Jesus sabe a dificuldade que nós estamos passando também, mas é que nós precisamos colocar nossa fé em ação, irmãos. Se nós não colocarmos a nossa fé em ação, nós não vamos conseguir nada, espiritualmente falando e mesmo materialmente. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Jesus. Clamemos para que Jesus nos dê fé, assim como os discípulos pediram, aumenta-nos a fé. Nós precisamos também, irmãos, dessa fé. Nós sabemos que Jesus, ele, assim como realizou milagres no passado, ele ainda realiza milagres hoje, como nós temos recebido aqui testemunhos de pessoas que têm recebido milagres. Não importa qual seja o milagre, se seja grande ou pequeno, é um milagre, é Deus operando. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para finalizar o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.